Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as embalagens e a simbologia, né, aqueles símbolos que estão impressos nas embalagens. Então, no canal de logística nós temos vídeos e novidades toda semana. Por favor, acompanhe os vídeos, acompanhe os conteúdos do seu interesse, se inscrevam no canal, deixem o seu ok, porque é importante para que mais pessoas possam ter acesso aos vídeos e poder estudar e aprender sobre logística. Então nesse vídeo a gente vai estar fazendo uma introdução, falando um pouquinho sobre as embalagens, falando um pouquinho sobre os símbolos, e depois vamos falar então dos tipos de símbolos que constam nas embalagens. As embalagens na logística, elas são aqueles equipamentos que acondicionam os produtos, né, que protegem as mercadorias com a finalidade de conservação, né, visibilidade, proteção, e até mesmo ajudar na parte comercial, até mesmo ajudar nas vendas. As embalagens mais tradicionais são as caixas de papelão, né, e que são extremamente confiáveis, além de serem biodegradáveis, de serem resistentes e versáteis. Um dos componentes mais comuns, né, nas embalagens, eles são aqueles símbolos impressos nas caixas. Estes símbolos, eles seguem um padrão internacional e eles possuem um conjunto extenso de finalidades e de importância dentro da logística. Os símbolos, eles fornecem informações sobre a natureza do produto que está no interior da embalagem, né? Então, procurando garantir a segurança, procurando garantir a proteção no manuseio, na armazenagem e também na movimentação em toda a cadeia logística. E também, né, garantir a segurança e a proteção quando a caixa ou mesmo quando o produto estiver de posse do consumidor final. Dependendo das características de cada mercadoria, o fabricante ele pode usar vários símbolos na mesma embalagem, né, e que servirão para garantir as finalidades da simbologia, né, como a própria integridade das mercadorias. Então, como a gente vê nas figuras abaixo, a gente pode ter numa mesma caixa diversos tipos de símbolo, indicando um objetivo, indicando uma finalidade. A maior parte dos países adota os símbolos recomendados pelas Nações Unidas, né, principalmente definido por duas entidades, a ASTM, né, e a própria ISO. Né. No Brasil, há uma padronização de símbolos de transporte e manuseios definida pela NBR 7500 e que utiliza os mesmos símbolos sugeridos pelas instituições internacionais. Os símbolos, né, eles buscam alcançar uma linguagem comum, né, uma linguagem universal e que esteja acima das diferentes línguas e das diferentes culturas. Os símbolos eles devem ter medidas padronizadas, eles podem variar entre 10 a 20 centímetros, né, devem ser pintados na cor preta, sobre materiais leves, que se destaquem, facilitando a sua visualização e a sua leitura. Então, pessoal, vamos falar entrar um pouquinho mais no detalhe dos tipos de símbolos. Então, os principais símbolos, eles podem ser divididos, né, na seguinte forma, conforme as suas finalidades. A gente está definindo aqui, né, pessoal, para esclarecer 4 tipos de símbolos. Então, os símbolos para proteção do conteúdo, né, para proteção da mercadoria, né, do produto em si, é o mais comum. Um segundo tipo são os símbolos para instrução de manuseio, de armazenagem. Depois também tem alguns tipos menos comuns, como os símbolos diversos, né, ou mesmo os símbolos de reciclagem. Então vamos ver cada um deles aqui, tá, pessoal? Em primeiro lugar, os símbolos para proteção do conteúdo. Então esses símbolos, eles são usados para transmitir informações de como o conteúdo da caixa deve ser protegido. Eles indicam que aquele produto, que aquela mercadoria, por exemplo, é frágil, não pode pegar umidade, né, e que deve ser no sentido
né, ou a forma que ele deve ser armazenado, entre outras finalidades dos símbolos. Então, é possível usar vários símbolos juntos, como a gente falou, para enfatizar pontos específicos daquele produto ou daquela mercadoria que está dentro da caixa, não é? E também para transmitir uma série de instruções diferentes. Então, como a gente vê abaixo, né, pessoal, nas figuras, né, o símbolo, né, de mercadoria frágil, de produto frágil, né? Então ele deve ter muito cuidado no manuseio, não é? Muito cuidado na movimentação. Eu não posso jogar uma caixa dessas, eu não posso atirar uma caixa dessas, né? Outra questão também, aquele símbolo do meio ali, manter seco, ele não pode pegar umidade. Se pegar umidade, ele vai prejudicar o produto, né? Vai prejudicar a mercadoria. Aquele desenho, né? O desenho aí mais à direita, né, pessoal? O sentido da seta. Então a caixa deve ficar naquele sentido. Normalmente são produtos líquidos que, se colocar de cabeça para baixo, por exemplo, vai vazar, né? Vai ter vazamento, vai prejudicar, não é, aquele produto, vai prejudicar a caixa e provavelmente os demais produtos que estejam no seu redor, por exemplo. Um segundo tipo, não é, um segundo conjunto de símbolos, são os símbolos de instrução de manuseio. Então, embora possa haver alguma sobreposição em termos de proteção do conteúdo, esses símbolos de instrução de manuseio, eles são utilizados para ilustrar uma prática segura, né, de manuseio, de empilhamento e de armazenamento. Então, como a gente vê nas figuras abaixo, aquele símbolo que tem os dois traços ali, o 8, né, que é a altura máxima de empilhamento, eu posso empilhar até 8 caixas daquele tipo de produto. Não é? Ou também a questão do peso, não é, e da altura da carga. Não é? Eu posso ter até 4 caixas, não é, para empilhamento também. Alguns tipos de produtos, como os desenhos abaixo ali, né, não podem ser empilhados, por exemplo. Então tem um X com o símbolo do empilhamento, eu não posso empilhar. Né? E também alguns tipos de mercadoria, alguns tipos de produtos, alguns tipos de caixas, de embalagens, que eu não posso usar empilhadeira, por exemplo, né, que o garfo pode estar prejudicando o produto, prejudicando aquela mercadoria. Um outro tipo, né, pessoal? Os símbolos diversos da embalagem. Então, esses símbolos, eles são menos comuns. Então, além dos símbolos usados para manuseio, segurança e proteção, há também alguns outros ícones usados com menor frequência nas embalagens de papelão, por exemplo, né, como aquele símbolo ali com um ponto de exclamação, né, dentro de um triângulo, é cuidado, né, é atenção. Alguma coisa que pode ser perigosa, por exemplo. Não trata-se aqui de produtos perigosos, mas é uma atenção a mais que a gente precisa ter com aquele tipo de caixa, com aquele tipo de embalagem. Né? Esse símbolo da direita e um cálice e um garfo também é de comida de alimentação segura. Né? Então, aquele tipo de embalagem, aquele tipo de caixa, ele protege, né, alimentos com segurança. E um quarto tipo, né, pessoal, são os símbolos de reciclagem, né, que vem crescendo cada vez mais a preocupação com a reciclagem. Então, são símbolos impressos na embalagem e que indicam que os produtos, que as mercadorias internas, eles são recicláveis, que o conteúdo daquela caixa é reciclado. Isso aqui é muito importante, pessoal, principalmente para fins do descarte correto, do descarte seguro, ou mesmo de operações de logística reversa, que a gente tem que manter a caixa indicando, não é, que ele vai, depois de um determinado momento, poder ser reciclado. Ok? Pessoal, obrigado pela participação nesse vídeo. Procuramos falar então sobre a simbologia, sobre os símbolos que constam impressos nas embalagens e os principais tipos, não é, de símbolos. Ok? Muito obrigado.